Voltando aqui aos instrumentos de medida, tá? Eu falei que a própria espátula Optiscopes tem essa área que fornece o milímetro. Vocês podem usar simplesmente uma sonda milimetrada, é bem interessante, para definir algumas coisas. Às vezes eu furo a resina para saber a espessura que eu tenho, mais ou menos aqui, bem pouquinho. Aí depois eu venho e rapidamente adapto a minha resina. Não é preciso, vai demorar mais, mas só para vocês entenderem, quando vocês têm alguma dúvida em relação ao volume de material. Tem outros instrumentos de medida, esse aqui seria um paquímetro, tem o digital e o manual. Acho que pode ser usado sim, em ceramento, algo do tipo. Ele não é tão prático, mas é um instrumento a mais de medida que vocês podem estar utilizando. Pode ser manual, pode ser digital. Usei muito digital para pesquisa, muito tempo que não utilizo, mas aqui um compasso de ponta seca. Ou um paquímetro. Se eu quero ver volume de material, por exemplo, uma restauração semi-direta ou algum trabalho indireto, é interessante ter um espessímetro. Aqui, por exemplo, você vai ver que tem mais ou menos o quê? Mais ou menos, aqui na perna incisal, o dente vai ter 1,3, mais ou menos, né? Isso aqui é um espessímetro, observem. Dá para utilizar também, em algum momento você queira ver espessura, algo do tipo. É importante o dentista usar medidas durante o seu trabalho. Se não tiver nada, use uma régua milimetrada com um compasso metálico de ponta seca, certo? Aí você vai aqui, vai na régua metálica, mede exatamente quanto tem. Seria uma opção. Aquele compassozinho metálico, você compra na livraria, mas que possa ser esterilizado, certo? Outra opção bem interessante, a mais interessante é o Castro Hierro. Esse aqui realmente seria o melhor. Ele vem com... Então tem que ter instrumentos de medida no consultório para saber o que é 1 milímetro. Aqui, por exemplo, vejam, mostrando aqui, 2 milímetros. 2 milímetros é mais ou menos onde a gente aloja um mamelo, certo? Aqui, mais ou menos, tá? Então esse aqui é o Castro Hierro, tem diferentes marcas comerciais. A DH Pro ou a Millennium, se eu não me engano, ele comercializa, mas aí é só ir na internet, vocês vão ver. Esse aqui é da Golgran, esse é da Golgran. Qualquer um pode ser utilizado, tem uns que tem a pontinha curva. Então essa aqui seria o instrumento de preferência. Então vou colocar aqui, junto das espátulas, como um instrumento de preferência. Bem, isso aqui é uma sonda milimetrada, está sempre a nosso alcance. Vocês vão ter sempre para periodontia, para avaliar, fazer um exame clínico. Então nós não somos simplesmente profissionais de estética, nós somos clínicos com conhecimento aplicado à estética. Então a clínica faz parte do meu dia a dia, então tem que ter esses instrumentais. Bem, nós temos ainda aqui, para posteriores, um instrumental excelente, suficiente para trabalhar bem, que é um condensador Hollenbeck número 6. Ele tem esse desenho, observem, olha que legal, e na outra ponta mais fininha para desenhar um suco. Esse aqui é da Duflex, certo? Excelente para posterior. Você tem ainda esse outro aqui, ó, difícil de achar, da Volco, mas eu gosto muito desse instrumental da Volco. Ele tem como se fosse uma piramidezinha, né? Uma estrutura cônica. Então aqui seria um desenho como se fosse algo piramidal com a ponta fina. Então é bem legal para desenhar o suco, se adapta bem. E o outro lado, uma ponta ainda mais fina. Uma secção bem interessante para trabalhar, certo, no dia a dia. Então eu colocaria ou o da Duflex, também aqui, ó, desde a época do amálgama, você tem os metálicos da própria Duflex. Aí quando veio o azul, dobrou o preço. Certo? Aí um da Volco, imitando um pouquinho esse formato instrumental, mas conseguir uma coisa alternativa bem interessante, certo? E outras marcas comerciais também podem comercializar. Vou colocar o mais fácil de achar, que é o da Duflex, aqui no nosso kit, para posterior. Basicamente um condensador espatulado e um condensador espatulado e um Hollenbeck número 6 são suficientes para trabalhar bem a resina no setor posterior, certo? Ainda é interessante, às vezes, trabalhar a região incisal com uma pontinha fina, como se fosse uma sonda exploradora. Na nossa época a gente conhecia como estilete, hoje é uma sonda exploradora. Você tem reta, mais usada na endo, e tem ela curvinha, que isso é utilizada
no dia a dia para ajudar em algum momento do trabalho clínico. Tem alguns instrumentais bem interessantes. Esse aqui é da American Eagle, é um explorador. Ele é muito fino, ele talvez seja um dos mais finos, bem interessante. Você tem da LM Art, também é bem fininho, mas observem que o da American Eagle é mais fino do que o da LM Art. São pontinhas finas que lembram exploradores, pode economizar um pouquinho. É legal para fazer um sulco em dente posterior ou para fazer os mamelos em dentes anteriores. Tem outras alternativas, essa bem baratinha eu comprei da Coral Dent no congresso, também fininha, serve para a mesma finalidade. Então aqui eu acho que vocês podem economizar. Esse aqui também da American Eagle, mas eu prefiro a sonda exploradora dele, mas eu só vou usar para estética ou para algum detalhe, não vou usar para clínica, que é um pouquinho cara, certo? Então se quiser economizar, você compra uma normal, não precisa ser uma desse tipo. Então aqui são materiais com ponta fina, então diferentes materiais, observem, eu vou colocar aqui para vocês, com essa possibilidade de uso para fazer o sulco em dentes posteriores ou os mamelos em dentes anteriores. Vão pelo desenho e economizem realmente. Pode ter eu vou botar aqui uma sonda exploradora, eu vou colocar uma sonda exploradora da American Eagle, mas seria apenas uma alternativa. Então estou colocando aqui para vocês instrumentais, mas não são todos indispensáveis. Depois eu falo exatamente o que tem que comprar primeiro no consultório. Então estou guardando aqui os instrumentais.